TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Olha, ele já está aqui conosco também para participar do nosso programa. Guilherme Cunha é animado ali, ó, correndo, não para. Olha lá, Gui Cunha conosco. Tem dois Gui Cunhas, inclusive, ali atrás também. Você vê que você fica de frente com o Gui, inacreditável também. Na falta de um, tem dois, Gui. Tudo bom? Boa tarde para você. Como diria no Expresso da Manhã, ô Medina, um Guilherme incomoda muita gente, dois Guilhermes incomodam muito mais. Simbora, Medina, porque eu comprei açaí, o papel ficou andando de ladinho, começou o Expresso da Tarde, soltou, chegou o comprador, é hora de colocar dinheiro no bolso. Boa! Gui Cunha conosco, então você já pode mandar sua mensagem e a gente vai comentar muito sobre esse dia do pregão. A gente vai falar de açaí, Gui, a gente vai falar de Petrobras também, galera aqui comentando muito sobre essa mudança em Petro depois da nota da estatal negando qualquer mudança na política de preços, mas eu quero aquele seu destaque inicial a respeito do que você viu no dia. Tem muita gente que chega por agora também, né, Gui, te acompanhou de manhã no Expresso da Manhã. De lá pra cá, o que você viu do mercado que mais te chamou a atenção, Gui? Boa, vamos lá, Medina. No começo do nosso dia de hoje, nós acompanhamos aí a cobertura de Roberto Campos Neto, né? Ele trouxe toda a sua movimentação nesse evento do Bradesco BBI, e eu classifiquei como muito positivo, uma vez que foi reduzindo aquele caos de briga entre Banco Central independente, política, e provisionei com que bancos fossem um grande destaque, as small caps também sofressem um cenário mais positivo, e na contraparte, a construção civil poderia arrebentar a boca do balão, até mesmo apagando a obviedade de Petrobras para baixo, Vale para baixo, porque o pré-mercado e o morning call já trazia as commodities para baixo. Errei, né? O começo do dia, até os bancos estavam subindo, aí depois virou aquele mau humor gigantesco, tudo caindo, e agora estamos sendo contemplados, nesse momento, inclusive, com uma força compradora até que significativa, o que eu acredito, viu, Medina, que não reverta a queda do Ibovespa, indo em conjunto com um cenário global que ficou bem misto o pregão de hoje, mas eu ainda reitero que o cenário macro teve sim uma redução dessas incertezas, provisiona uma queda de taxa de juros de 0,25 para poder acalmar o mercado, e eu vejo que é um ótimo momento para acumular. Agora, para o trade, né? O trade curto realmente hoje foi um dia bem difícil para muitos. Tá legal, Gui, ó, o Martinho aqui, falando show de cobertura na esteira da Station. Boa, Martinho, obrigado. A Camille Martins falando que Gui Cunha, sua alegria contagia, viu, ô Gui? Já a Lívia aqui conosco disse que hoje ela não abriu o home broker e o prejuízo deve estar grande. Pô, Lívia, muita gente fazendo perguntas pra você também, ô Gui. Vamos falar então de outro destaque do mercado. Já você vai falar de açaí. Você vai contar o que você fez com o açaí pro pessoal entender, Gui. Mas vamos falar de Petro primeiro, né? Porque aconteceu, olha lá, tudo ali, ó, no verdinho. O menino tá feliz hoje. Vamos falar de Petro, porque o Leandro falou, Petro é venda. Ele comentou aqui, teve até o KM Asfalto mandou aqui um caixãozinho pra Petrobras também, mas mudou tudo ali a visão de Petro, o Gui. Caía com mais firmeza, mas tá aí perto das máximas do dia, subindo 0,78%, Gui. Boa, vamos lá. Contextualizar, na verdade, Petrobras, né? Medina, eu continuo reforçando a tese que Petrobras tem um caminhar muito difícil de alta com consistência, tá? Face a uma vez que o período da manhã já trouxe aquele estado de alerta significativo da paridade dos preços, né? E aí o Jefferson, que começou a falar logo em seguida da forte queda de Petrobras, trouxe várias situações bem interessantes aí para a gente contextualizar. Nós perdemos total a referência, e isso cantamos a bola na segunda-feira de manhã e também no Expresso da Tarde. A alta do petróleo estava fazendo uma alta em Petrobras, subiu mais do que 4% na segunda-feira, mas qual que seria a contraparte do governo, né? Até levantei uma bola que, talvez Jean Paul Prats vai fazer aí uma live, vai fazer um pronunciamento a respeito de como é que será na bomba, né, nos combustíveis, porque essa alta do petróleo não é só de curto prazo, ela tende a se estender, e há quem diga, inclusive, né, bancos e corretoras, alguns analistas voltam o petróleo lá para os R$100, então a gasolina iria subir para 7,
R$ 8, né? Para onde que iria a gasolina? E a gente sabe que nessa transição de governo, nós ainda não temos claro como é que vai ser essa situação de paridade de preço, o que vai ser usado sem dólar, quando que vai ser em dólar, quando não vai ser, e aí, naturalmente, pela impopularidade inicial que o governo atinge, né, nas últimas pesquisas aí, é natural que esse repasse não seja feito para o bolso da economia real e seja absorvido pela companhia. Se isso for uma realidade, o que a gente já provisiona? Além de não termos parrudos dividendos nos próximos trimestres, que já é um cenário dito pelo atual governo, uma queda de lucratividade que a companhia vinha numa crescente muito grande. Uma breve retrospectiva do ano passado, né? Nós tivemos a Petrobras batendo aí um recorde histórico, né? A maior SA em questão de lucratividade, e no trimestre seguinte, o terceiro tri, foi recorde do recorde. Ela bateu o seu próprio recorde e chegou a estratosféricos quase 58 bilhões de reais de lucratividade. É uma situação muito boa, o que traz aí também um alívio na arrecadação e na distribuição de dividendos. Agora, com essa atual situação de um petróleo em alta, sem saber a paridade, etc., fica muito difícil a gente falar que essa alta que aconteceu na virada da tarde seja algo sustentável. Teve um fato relevante, falando algumas situações que ajudou esse contexto de Petrobras, mas eu estou aí junto com o nosso ouvinte. Essas altas, elas tendem a ser gradativas até o patamar, inclusive, lá dos R$ 26 aos R$ 28, é um range de preço que sugere que Petrobras consiga subir, mas aí quando nós flagrarmos o primeiro e o segundo trimestre de 2023, muito provavelmente nós estaremos vendo uma Petrobras rumando novamente para os R$ 20 e, inclusive, infelizmente, tentando romper os R$ 20. Não sou pessimista, não estou jogando contra a Petrobras, mas é um cenário que é meio evidente nessa transição de governo, troca de governança e de discursos que nós já flagramos de Jean Paul Prats via Petrobras. E açaí, Gui? Você disse que a sua felicidade, você chegou correndo hoje aqui no nosso programa, hein? E é por causa de açaí, Gui. Pô, e num calor, eu passei um calor nessa companhia aí, açaí, porque o que aconteceu, Medina? Eu aqui no Expresso da Tarde não, né? Na TC Rádio como um todo, nós vamos atendendo os pedidos dos ouvintes e algumas ações que não estão no nosso radar acabam ficando no nosso radar. E aí, pelo período da manhã, tava eu lá inocente, pediram a companhia açaí, eu fui olhar o fundamento de açaí, ó, redondo, não há nada que desabone na companhia açaí. O Bruno Mazzoni, que é o nosso analista técnico, colocou um pontinho lá, 13,90, 13,80, tal. O que eu fui fazer, Medina? Depois dessa forte queda, fui comprar, né? Todo mundo acho que teria esse mesmo insight e fui com o dedo gordo no botão comprar. Medina, meu amigo, o mercado começou esse mau humor, foi buscar o outro suporte, pegou a minha segunda entrada, dividi esse trade em duas entradas, pegou a segunda entrada, começou a dar aquele calor, né? Porque o mercado não desenhava nada de bom. Olha aí o que aconteceu, Medina. Às 3h30, soltou o papel, entrou o comprador, já fez parcial, o trade está protegido, agora é só tentar carregar para alvos mais longos. E como o dedo está gordo, esse trade está fazendo bastante dinheiro. Esse trade é da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E quem tava aqui na TC Rádio já aproveitou também, né, Gui Cunha? Pessoal que não acompanha aí, tá aqui pela primeira vez, convida aí o pessoal pra estar aqui todo dia também, né, o Gui. Gui Cunha tá aqui desde manhã também, com o Léo Levati, com o Diego Kerber, passa no almoço também, sai aqui no Expresso da Tarde também. São as oportunidades que surgem, né, Gui? Exato, surge e de novo, né? Esse trade, eu não lembro o nome do ouvinte, a qual pediu aí para que nós olhássemos a companhia sair, mas o meu muito obrigado. E você do outro lado da tela, vem conosco. A transmissão começa às 8h30, 8h30 já estava cornetando hoje o pré-mercado. E tem dias bons aí, né, que acabam surgindo essas oportunidades dentro do intraday. Mas, de novo, calorzinho até que significativo, pegou os dois suportes, agora destravou o papel. Eu acho que nada mais justo, né? A companhia tem um fundamento que é muito forte. Só para contextualizar, sair agora, né? Fora do trade, nós tivemos algumas situações que geraram o engajamento dessa forte queda, foi muito intensificada e sem sentido, né? Dentro das companhias ali, a qual nós estávamos analisando do setor, a SAI, inclusive, tem o melhor resultado, o melhor balanço do quarto trimestre e consolidação do ano de 2022.
Então, toda vez que o papel de açaí estiver perto desses 13,80, 13,40, eu sou comprador de açaí nos próximos pregões. Hoje eu encerro esse trade, pretendo, né, encerrar esse trade lá nos R$14 com 11 centavos. Caso não chegue, eu encerro onde estiver, mas o papel ficou no meu radar agora para operações de curto prazo. E também você que está do outro lado da tela, o desenho inteiro desse Trade Ideas, desse trade, tá no Trade Ideas dentro do app do TC. Boa, Guilherme Cunha com a gente, as perguntas não param de chegar, né, ô Mari? Teve gente aqui mandando no YouTube, tem muita gente mandando lá na Station, a gente vai passar pela Station, mas a gente dá prioridade também pra quem manda o superchat aqui pra gente na nossa transmissão. Diz aí, Mari. Exatamente. Gui, eu separei uma pergunta aqui que chegou pelo superchat hoje da Rosa Maria de Freitas e ela pede para você falar do setor agro e ela comenta, né, muito sofrimento, Gui. Bora, vamos lá. Agro é vida, agro é pop, agro é bolsa, agro é tudo. E agro no longo prazo não tende a te trazer nenhum problema. A maior situação que nós estamos tendo, Medina, independente de quantos pontos está o Ibovespa, uma situação que a gente precisa carimbar aqui com o nosso ouvinte. Fluxo. O mercado, ele vai, obviamente nós estudamos ele todo santo dia, eu, Guilherme, estou aí há uma década olhando as oscilações de preço, tem hora que cansa a vista já de tanto que você vê esses movimentos do mercado, porém existe uma situação chamada fluxo, pessoal. E o fluxo, né, o que é esse fluxo? É o interesse das pessoas, seja eles de comprar ou vender. A falta de interesse, que é o que a gente conduz aqui como falta de liquidez, faz com que em alguns momentos, no curto prazo, aconteça movimentos atípicos, como aconteceu, por exemplo, em açaí. O mercado vai lá e cai e ele não sobe de jeito nenhum porque não tinha ninguém mais interessado em negociar o papel de açaí, por mais que estivesse num patamar de preço de compra extremamente atrativo. Vamos trazer um outro exemplo, B3SA3. Qualquer valor abaixo de R$13 não precisa de estudo algum para você entender que o papel está extremamente barato abaixo dos R$13. Mas se não há fluxo, né, não há interesse entre comprador e vendedores num volume significativo, qualquer outra situação que seja de venda, principalmente, vai derrubar esse papel e vai gerar oportunidades para o trader de curto prazo e para quem está querendo investir em busca de ganhos mais elevados para prazos maiores. E aí nós temos fundo de investimentos, né? Nós contemplamos algumas situações através da gestora e todo dia a gente recebe o fluxo de fundos. E há muito tempo, pessoal, os fundos de ações, os FIA, têm muito resgate. E esses resgates dos fundos de FIA normalmente são D mais 30 ou D mais 60. Ou seja, quem resgatou no mês passado está tirando a alegria do investidor hoje, porque o gestor vai liquidando os papéis para poder honrar com esses resgates. Então, o curto prazo não tem nenhum cenário bem desenhado, a gente está exatamente no meio do caminho, né, dos 115 aos 93 mil pontos. Eu vejo que, obviamente, o mercado tende a buscar os 115 e não os 93 mil pontos, mas na contraparte, o agro, né, eu já vou chegar nele, só vai existir esses 115 mil pontos e vai ajudar uma Vale, um Bradesco, esses B3, esses papéis que estão baratos, com fluxo. E aí, o que é a virada de chave para o fluxo vir para a Bolsa Brasileira? Situação de número 1, perguntaram do payroll. O payroll vindo fraco, nós temos aí uma situação de não apertar o Fed. E isso vai contextualizar um alívio na pressão monetária. Não subindo a taxa de juros americana, o Brasil volta a ser um mercado que vai atrair investidores grandes, né? O gringo vai começar a olhar para o Brasil de novo e falar, o pessoal lá conseguiu ainda nessa magnitude, ter uma bolsa dolarizada muito barata e até mesmo a renda fixa deles ainda faz sentido. O dinheiro vem. O dinheiro vindo, o agro, todas as empresas do agro possuem ainda bons fundamentos. Todas essas empresas, elas ainda detêm perspectivas de um upside no trimestre de 15, 20, até 30%. A grande maioria das empresas do Ibov estão atrelado a esse movimento. Inclusive, estou de olho em Agro 3, eu tirei bastante dúvida a respeito dessa companhia nos últimos dias,
dias, e aí quem é investidor não precisa se preocupar com nada. Comprei Agro 3, comprei 3Tentos, comprei qualquer coisa do setor de agro. O mercado caiu 15%, 20%, é péssimo, o sentimento é horrível, mas essa queda ela não é sustentável. Essa queda é por resgates, faltas de interesse. Você tem que estar de olho em fundamento caso você seja uma investidora. Aí o tempo te favorece. Assim como o Bradesco, nós estamos aí a 22% para trás e a minha tranquilidade ela é gigantesca, porque enquanto o papel permanecer dentro da tese de fundamento, o que me falta é tempo, né, para que traga essa situação de comprador. Então estamos bem tranquilo no setor de agro, bem tranquilo no setor de petróleo, bem tranquilo no setor de construção civil. Agora é sentar e esperar, Medina, toda essa tese se materializar, porque na curva de tempo esse resultado ele é extraordinário. Ô Gui, eu separei uma pergunta agora que chegou aqui pela Station, do Martinho, e ele pergunta se 3R Petroleum acompanhou a recuperação de Petrobras. E aí eu aproveitei para passar aqui pelos papéis de Petrobras e também de 3R, e aí passando aqui pelos papéis de Petrobras, nesse momento eles estão subindo 0,16% a R$ 24,30. Já a 3R Petroleum recua 3,50% a R$ 27,87, Gui. Boa, é contextos diferentes, tá? A Petrobras lançou um fato relevante, deu uma paulada aí em meia hora, recuperou toda a queda e ajudou no Ibovespa. 3R Petroleum teve uma alta muito expressiva, foram mais de 17% mediante aquele fato relevante lá de Potiguar, que não vai perder o contrato, e agora ela é penalizada com todo esse movimento que a própria Petrobras gerou, sem saber a paridade de preços e etc. E aí 3R tomou uma paulada da Prio 3 via notícia, aonde traz ali um estoque de petróleo muito grande, o que vai atrelar uma margem maior para o seu principal concorrente na bolsa, que é a Prio 3, que tem fundamentos mais parrudos. Porém, pessoal, o que a gente precisa entender no mesmo conceito aí do setor de agro é o seguinte: a 3R Petroleum já é de longe, isso já é consenso de todos os analistas, a Junior Oil é mais barata e tem uma oscilação muito grande. E se você olhar no gráfico diário, se não romper essa mínima aí, né, do aquele candle que começou a alta, ela só andou de lado. É que o andar de lado de 3R Petróleo é 20% para cima, 20% para baixo, né? Essa que é a má digestão dessa companhia, que tem uma grande oscilação, e o gringo clicou no botão zerar com aquele medo que tínhamos, né, de perder o contrato, e era o principal contrato da 3R. Então 3R é uma situação também de paciência, o petróleo aí está numa situação de viés altista, ajuda sim a companhia, e é papel de gringo também. Gringo, quando vem, vai papando tudo aí que tem de petróleo, mas a 3R é a última opção, né? A gente vê que Petrobras está atraindo bem o gringo, depois quem não está muito afim ali vai para a Prio 3, e aí 3R é quase que, entre aspas, uma sobra. Então 3R está barato, é o papel mais barato que tem das petroleiras, porém é exigido que você tenha tempo a seu favor, né? E não alavanque, porque se amanhã subir 10%, não subiu nada. Ele continua nessa lateralização de preço. Tá certo. Ó, antes de a gente trazer mais perguntas de ouvintes, urgente no painel Mover Pro, Tesouro capta 2 bilhões e 250 milhões de dólares com emissão no exterior. De informações da Mover, de acordo com fontes, o Tesouro pagou uma taxa de 6,15% ao ano para os títulos de 10 anos, e a demanda por títulos soberanos alcançou 7 bilhões e meio de dólares, tá? Então, o Gui, o Tesouro com uma forte demanda por título externo, primeira vez em 2 anos, né, o Gui, do Tesouro emitindo, né, esses títulos no mercado externo. Pro mercado passa qual mensagem, Gui? Eu não gosto não, viu, Medina? Eu classifico como um cenário não muito legal. A gente busca liquidez pagando mais caro do que já está caro o contexto aí de carrego, né, da curva de juros. Então eu vejo que beleza, aconteceu, mas é uma situação preocupante que vem gerando liquidez aí para o mercado, mas de um custo extremamente elevado. O mercado pode reagir mal, e eu classifico ainda que é um dos contextos que está fazendo esse dólar subir nesse exato momento. Boa, Mari, mais perguntas para Guilherme Cunha, porque não param de chegar as perguntas, Mari. Exatamente, Medina, tem muita pergunta chegando, e eu separei uma aqui da Station, do Roberto. Ele pede para você começar a comentar, né, sobre 3 empresas, mas eu separei aqui primeiro Bradesco e B3, Gui.
Pô, que setor maravilhoso, né? Banco e o B3, o monopólio brasileiro. B3, uma das ações mais baratas da própria B3. Que maluquice isso. Existem muitas distorções na nossa bolsa nesse segundo trimestre, que eu acredito fortemente, inclusive, quando nós virarmos o semestre, termos aí boas recuperações nesses papéis. Papel de B3, aproveitar que está na tela. Pessoal, B3, nós temos uma situação que não está na tela, não está no gráfico, não está no balanço, que é aquela nova bolsa das pequenas empresas no Rio de Janeiro. Nós temos aí mais de uma década também, a todo momento, alguém falando que vai existir uma nova bolsa. Putz, ter uma nova bolsa no Brasil é muito importante, seria excelente, inclusive, mas eu vejo que o mercado está tentando precificar uma situação que não é tão simples, né? Para criar-se uma nova bolsa, manter as transações nessa bolsa, gerar uma receita e começar a ter lucratividade, tirar as pessoas do contexto B3, demora alguns anos, né? Então o mercado, a B3, falando diretamente do ativo B3, que penalidade que ela tomou nos últimos 9 meses, né? Nasceu aí um caos na B3 desde a Copa do Mundo de 2022, aonde a liquidez da Bolsa Brasileira ficou numa situação duvidosa, e aí os balanços também não vieram acima do consenso, vieram apenas dentro de um consenso, e o mercado foi buscar outra simetria. B3 é um papel esquecido na Bolsa de Valores, basicamente, porque saiu essa notícia, o mercado está vendo que tem banco que está mais barato, tem seguradora que está mais barato, então está buscando outras adversidades, aí, outras assimetrias para investir. Eu vejo para que quem quer investir na Bolsa, né, tem aí um dinheirinho para deixar até o final desse ano, final do ano que vem, os papéis de B3 serão estratosféricos o movimento. Nós estamos num bear market, né, um bear market é uma movimentação de queda, naturalmente as pessoas vão negociando menos, e aí expectativa do mercado é vir o emolumentos menor, mas quando virar a chave, cair juros e o mercado voltar a iniciar esse bull market, você ganha vezes 2, você ganha na sua carteira como um todo e obviamente no papel da própria B3. E eu finalizo e reitero, independente se você está ganhando, se está perdendo, se está comprando, se está vendendo, a CETIP também faz a custódia do Tesouro Direto, é muitos bilhões / trilhões de reais negociados. Então não tem como decepcionar B3 na parte de fundamento. Qualquer fluxo que entrar, esse papel vai romper os R$13. Aí todo mundo vai querer entrar na correria, mas vai pagar muito mais caro. B3 a essa faixa de preço é extremamente barato. Falando do extremo barato, nós temos o Bradesco, aonde deu um sustinho em muita gente na semana passada, até mesmo no começo dessa semana. O papel ficar abaixo dos R$13 é uma situação muito péssima, porque traz uma expectativa e projeção bem pessimista, mas entre R$13 e R$18,80 nós temos aí uma movimentação que defende e muito essa faixa de preço. Aí Bradesco precisa romper rapidamente o patamar dos R$14. Tá, então R$14 é uma trava. Olha aí que gráfico bonito, né? É uma empresa extremamente técnica, lateral, que fica cozinhando o seu dinheiro e fica dando medo das projeções negativas estarem sendo materializadas. Mas não, pessoal, ó, esse candle lá embaixo, ó, aquele candle feio, esquisito, que iniciou uma movimentação de alta, é o resultado pós-balanço. O balanço veio péssimo, um alto provisionamento de PDD com um case de lojas americanas e de mais outras grandes empresas no mundo corporate, não foi o pessoa física. O mercado penalizou e o trimestre inteiro está de lado. E se nós, depois eu posso trazer esse estudo mais detalhado, isso aconteceu nos últimos 3 trimestres. Foram mais de 90 dias não, né? 3 trimestres, 9 meses, que o papel tem um balanço ruim, cai e anda de lado. Cai e anda de lado. Então ele saiu lá dos 22, foi para o cenário de 18, depois foi para o cenário de 14 e agora ele está andando aí de lado. Ele só precisa virar uma chave nesse primeiro trimestre de 23, né, que a gente conhece o balanço daqui a pouquinho, ter um balanço um pouco melhor, melhorar esse ROI, ficar acima dos R$14, que daí destrava valor. Mesma coisa, é para acumular. Comprar Bradesco semana a semana, mês a mês, virou essa chave, o papel volta lá para os seus R$16, R$17 rapidamente. Ô Gui, indo agora para o YouTube, eu separei uma pergunta do Papo de Vender, né, do canal Papo de Vender, e ele pergunta sobre as units de Klabin, e aí ele comenta, né, que está com preço de 2015, e se há uma projeção de cair ainda mais, Gui, porque ele está comprando.
Boa, é o lance da commodity e o dólar, né? Então nós temos dois contextos em cima da Klabin tem que ser atrelado para análise do papel, assim como, sei lá, uma aérea, né? Você tem pelo menos umas duas, três diretrizes a olhar antes de clicar no botão comprar. Klabin é a mesma coisa, tá? Klabin ela traz esse contexto tanto da celulose como também da parte de dólar, onde o seu endividamento tá constituído, e aí o papel vem caindo, o gráfico não é legal, mas é um papel de proteção de carteira. Eu gosto de olhar Klabin, Suzano, Braskem, todos esses papéis, eu não vejo ele como trade em nenhum momento. Sempre olho como uma proteção de carteira, um papel que, entre aspas, ele é dolarizado e te ajuda em alguns movimentos adversos da bolsa. A simetria que a gente vê agora também, essas barrinhas pequenininhas de volume que faz com que o mercado haja de um formato de preço meio que irracional. Klabin, nessa faixa de preço, eu sou comprador caso eu não tivesse nenhuma proteção na minha carteira. Ô, Gui. Ah, Opa. não, ia comentar só, né, Gui? Já estamos aqui em 4 e 1. Só pra te falar pra gente ficar mais um pouquinho aí, porque as perguntas não param de chegar, viu? Tanto que a Mari já foi direto pra pergunta do ouvinte. Beleza, Gui? Ou você é um cara muito atarefado? Dá pra correr mais um pouquinho, mais um pique, Gui? Bora, dá pra lá. correr sim, eu tô falando pra caramba também. Ela imagina, não. É muita coisa acontecendo. Inclusive, né, há uma expectativa do evento ali do edital de mudanças do marco do saneamento. O governo vai assinar alguns decretos ainda hoje. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive, no Expresso da Tarde. Mas, ô Mari, vamos então repassar. Dá pra fazer mais umas duas perguntinhas pro Gui pra gente fechar com o dólar, que é o que o pessoal também tá perguntando. Fala aí, Mari. Gui, eu separei agora uma pergunta aqui da Kellen, e ela pede pra você falar de Ambev, e ela também pede pra você, se você puder dar uma dica de um papel pra ela comprar, que vai subir no curtinho prazo pra fazer um trocado aí. Boa, vamos lá, pagar a pizza do final de semana, né? Bom demais da conta e falar primeiramente então de Ambev. Eu gosto de Ambev para prazos maiores, tá? A Ambev ele só tem aquele contexto de governança que eu vejo que cada vez mais esse risco vai sendo reduzido, né, dentro de um contexto. E a Ambev já está num cenário de alta desde o fim daquele movimento de lojas americanas que penalizou o papel com um certo delay, né? Então teve a queda de lojas americanas, 2 semanas depois teve uma queda de Ambev, que não tem nada a ver com isso. Tecnicamente, né, tem o lance da governança, fica aquela desconfiança da numerologia do ativo, mas o papel é inclusive o gringo, né? Vamos falar quem que está comandando a bolsa, não é o gringo? Se o resultado do gringo coloca aí o papel lá para os seus 17, 18 reais, é uma movimentação de fluxo. O papel na sua tela aí, né, já desenha obviamente um canal de alta, tá precisando confirmar, precisando tracionar e romper aquele topo anterior, mas eu sou comprador de Ambev sim, para prazos maiores, tá? O papel não sugere trade depois desse movimento que já ocorreu, é um papel para você comprar e carregar. Agora, para tiro curto, um tiro que eu tô gostando bastante, tô de olho e brinquei rapidamente aqui no mercado negro, né? Aqueles trades que você faz sozinho, é Qualicorp. Tá, a Qualicorp teve uma queda muito significativa, a Qualicorp foi muito machucada e hoje eu não vou me lembrar, peço desculpa aí para ouvinte, mas saiu um relatório que tirou Qualicorp de venda para neutro e colocou o preço lá para os 6,50. Então, numa condição de bolsa normal hoje, né, caso nós não tivéssemos tantos eventos que bagunçasse a direção da bolsa, Qualicorp estaria aí subindo facilmente 2 dígitos. Então, vamos acreditar que nesse curtinho espaço de tempo, né, entre hoje, final de pregão de hoje e final do pregão de amanhã, o mercado entenda a informação como nós entendemos, coloque comprador que o papel sobe aí 2 dígitos rapidamente. Bom, né, eu separei mais uma pergunta aqui, Gui, o do César Honorato aqui pelo YouTube, e ele pergunta por que a Alpargatas está nessa queda forte hoje. Porque o balanço veio péssimo, viu? O Alpagar, eu não sei falar esse nome, Alpargatas, Alpa 4, né? O Alpa 4 aí... Alpargatas, Gui. Alpargatas. Né? Aí a Alpa 4 teve um balanço muito ruim, né? O balanço foi uma das maiores decepções aí do quarto trimestre de 2022. O investidor minoritário tomou literalmente uma chinelada na apresentação do balanço e não tem tecnicamente o que faça subir.
Eu acho que, infelizmente, é isso, né? Nós estamos no momento na Bolsa de Valores que o investidor ele fica extremamente crítico no que diz respeito à aquisição de risco, né? E aí a Alpa vai ter que pegar e se provar rentável de novo. E isso, tecnicamente, não é de um trimestre para outro, né? Ela vai sofrer bastante dificuldade, partindo do princípio que o quarto tri, historicamente, é sempre um dos melhores, porque você pega toda aquela virada de fim de ano e tende a vender bastante. Então, a Alpa 4 não tem expectativa de alta, só tem projeção de baixa e fica complicado, cara. Acho que a Alpa 4 é um papel muito importante aí para ficar de fora, talvez acompanhar a lateralização de preço e iniciar um volume comprador, porque também classifico como meio que exagerado a queda, mas pelo menos por hora não tem nada que faça a Alpa 4 subir. Para quem não sabe, a Alpa 4 é a controladora aí de Havaianas e tudo mais, e tá difícil nesse atual cenário ela reverter resultado. Ô Gui, pra gente finalizar então a nossa participação, a gente se estendeu um pouquinho aqui, muitas perguntas chegaram. Abraço pra todo mundo que participa aqui do Expresso da Tarde. Vou separar aqui o Luiz França, viu, ô Gui? O Luiz, ele perguntou qual que é a sua expectativa pro dólar e pro Ibovespa amanhã, sendo que na sexta-feira a gente tem feriado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele perguntou se tem alguma chance de risk-off. E mais cedo também, tem ouvinte perguntando sobre expectativas pro payroll, Gui. Então eu queria para nosso destaque final você contemplasse tudo isso. Pô, sensacional, Medina. Vamos lá. O que eu tenho para dizer das expectativas de curtíssimo espaço de tempo, vulgo amanhã? Graficamente, o dólar aponta uma tentativa de voltar para cima de 5,10 no começo do nosso dia de amanhã, pelo menos, tá? Tivemos uma queda bem acentuada, a mínima intradiária foi lá para a região dos 5,30, 5,20 e pouco, chamou bastante comprador e está encerrando aí, né? O nosso pregão de hoje vai encerrar muito perto o ajuste diário daquele nossa região de bipolaridade, né, que é onde muda a tendência do ativo. Então hoje nós rompemos essa micro-região de compra, que é o 5,087 até o 5,082, jogou o dólar lá para baixo, mas isso não foi sustentável e voltou para essa mesma faixa, né? O ajuste diário está fechando praticamente dentro dessa região de preço. Então amanhã, ao dólar acordar às 9 horas da manhã acima do 5,087, a grande expectativa é que vai buscar acima do 5,10. Gui, você acredita nisso? Eu acredito, tá? Eu acredito que esse movimento ocorra, principalmente por esse contexto do feriado, né? Então vai ter muita... Aqui o local tá comprando, o gringo tá vendendo, esse é o fluxo de hoje. Então a gente sabe o comportamento do local, do fundo de investimentos, o que ele faz num dólar nessa faixa de preço, e tendo aí o final de semana, o feriadão, como principal movimento, entre aspas, de medo, tá? O payroll, depois de todas as prévias, eu acho muito difícil o payroll decepcionar. O que seria decepcionar o payroll? O payroll vir muito forte, pressionar o Fed vir aí num tom mais duro, subir uma taxa de juros e gerar um pânico de curto prazo na Bolsa Americana e na brasileira, sugando liquidez. Eu vejo que o payroll vai vir consenso menos, o que dá um alívio para a semana que vem. Tá? Então amanhã é um dia de muita volatilidade, todo mundo se preparando para esse entendimento do payroll. A bolsa tende a querer subir lá de novo para perto daquele 102,915 no índice futuro e depois entregar, infelizmente, mas muito por um contexto de muito mais proteção. O dólar abrindo acima do 5,087, joga para cima do 5,10 para cair. Então não me assusto, como está acontecendo hoje, os dois ativos fecharem em queda, e o que eu consigo ver, Medina, com o comportamento do dólar desde a semana passada é que esse contrato WDOK 23, né, que encerra no final desse mês, não fechar abaixo de R$5 é porque nós tivemos alguma maluquice muito grande dentro do nosso país. Dólar abaixo de R$5 é uma questão de tempo, mas amanhã ele tende a novamente subir para conseguir gerar essa liquidez para novas vendas. Olha aí, que bom vocês colocaram o gráfico. Ó, nós estamos numa lateralização, a todo momento o dólar queria fazer aquela correção técnica, fez, e hoje ao cair formou essa cauda, né? Formou esse paviozão aí, que são os compradores que levaram esse preço de novo para cima. Então, repito, se abrir acima do 5,087, alegria, né? Alegria para os comprados, vai subir acima do 5,10 para depois chamar vendedor, e caso abra abaixo do 5,087 se mantenha na primeira uma hora,
aí sim o mercado vai querer buscar o rompimento dos R$5. Acho muito difícil na quinta-feira pelo contexto do payroll e do feriado, mas semana que vem nós temos aí cenário bem positivo para a Bolsa, caso venha liquidez, né? A Tebet falou que terça-feira dá um andamento também do arcabouço, e aí o dólar vai para romper os seus R$5. Guilherme Cunha. Gui Cunha, obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço a você. E amanhã tem mais, o Gui. E amanhã já é praticamente um sextou, né? A gente já encerra a semana aqui no pregão. Já acordo com o sentimento do sextou, já acordo querendo encerrar o meu trade ao meio-dia, né? Pra não ficar desorganizado, e partiu, viu? Quero até ir pra praia, inclusive. Boa, Gui. Brigadão, um grande abraço, até mais. Valeu, Guilherme Cunha, pessoal, com a gente. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.